Tenta puxar na sua cabeça a sua primeira memória de vida. Qual é a imagem mais antiga que você consegue acessar aí dentro? Pode ser um flash borrado na casa de algum parente, um tombo que você levou correndo na calçada, a sensação da areia da praia no seu pé ou o bolo do seu aniversário. Se você tem um cérebro funcionando no padrão normal da humanidade, essa sua primeira lembrança acontece quando você tinha lá seus 3 anos de idade. 4 anos talvez. Antes disso não existe nada. É um buraco negro absoluto na sua linha do tempo. Você existiu por mais de 1000 dias seguidos. Você chorou, você aprendeu a andar, você engatinhou pela casa inteira, você reconheceu dezenas de rostos e provou comidas diferentes. E o seu próprio cérebro simplesmente deletou tudo isso. Eu fui tentar entender a mecânica desse esquecimento. O que exatamente aperta a tecla delete? Isso me levou para o trabalho de uma pesquisadora chamada Carol Peterson, na Universidade Memorial de Newfoundland. Ela passou anos caçando a cronologia exata da nossa amnésia. Ela queria saber em que momento o arquivo é corrompido. Ela começou a entrevistar crianças de 5 ou 6 anos sobre coisas que tinham acontecido quando elas tinham apenas 2 anos de idade. E a primeira descoberta quebrou o mito de que bebês não formam memórias. As crianças de 5 anos lembravam perfeitamente. Elas contavam detalhes sobre idas ao hospital. Elas descreviam viagens de família. Os arquivos estavam lá. O cérebro do bebê estava gravando tudo o tempo todo, mas a mágica sombria aconteceu alguns anos depois. Peterson esperou essas mesmas crianças completarem 8 ou 9 anos de idade e voltou a fazer as mesmas perguntas sobre aqueles eventos. O resultado foi assustador. As lembranças tinham evaporado. Aquelas mesmas crianças que antes descreviam a viagem aos 2 anos com riqueza de detalhes, agora olhavam para a pesquisadora com uma cara de confusão total. Elas não faziam a menor ideia do que ela estava falando. Isso provou um ponto fundamental. A amnésia infantil não é uma falha na hora de apertar o botão de gravar. É um protocolo de formatação de disco rígido que o seu corpo executa ativamente no final da infância. Por que o seu corpo faria isso? O que ganha destruindo o próprio arquivo? A resposta física para isso fica escondida num laboratório no Canadá. No Hospital para Crianças Doentes de Toronto, um neurocientista chamado Paul Franklin resolveu investigar o hardware do cérebro. Ele queria achar a peça que estava quebrando. Franklin focou a pesquisa dele no hipocampo. Essa é a região do seu cérebro que funciona como o gerente do seu arquivo. Pensa no hipocampo como uma mesa de triagem nos correios. Toda a experiência que você vive cai nessa mesa. O hipocampo analisa a caixa, bota um carimbo e manda para o depósito de longo prazo. Sem ele, você não guarda nada de novo. Quando você é criança, o seu cérebro está crescendo numa velocidade que beira o caos. Uma fábrica descontrolada operando muito acima do limite. O seu corpo está produzindo milhões de novos neurônios sem parar. A ciência chama isso de neurogênese. E é exatamente essa explosão de vida nova que assassina as suas memórias antigas. Imagina o seu cérebro como um campo de terra batida. Cada memória que você cria é um caminho que você desenha, arrastando um graveto na terra. Uma trilha bem definida. Só que, quando você é um bebê, o seu sistema nervoso está despejando toneladas de terra nova e plantando árvores em cima desse campo a cada segundo. As raízes das árvores novas rasgam o solo, a terra se move, a estrutura física daquele campo é reconfigurada o tempo todo. Aquela trilha que você desenhou com o graveto é engolida. O caminho que guardava a lembrança do seu segundo aniversário é literalmente esmagado pela chegada de novos neurônios. A neurogênese destrói o circuito antigo para abrir espaço para a arquitetura nova. A equipe do Franklin provou isso de um jeito que parece ficção científica. Eles trabalhavam com ratos de laboratório. Ratos têm um ciclo de desenvolvimento mental parecido com o nosso nos primeiros meses. Eles também desenvolvem amnésia infantil. Os cientistas pegaram ratos adultos e ratos bebês. Eles ensinaram a todos esses animais que um lado específico da gaiola dava um choque muito leve na pata, um evento negativo simples. Semanas depois, os ratos adultos ainda lembravam e evitavam aquele canto. Os ratos bebês tinham esquecido completamente e andavam por lá despreocupados. A trilha na Terra tinha sumido, mas os pesquisadores queriam controlar esse processo. Eles pegaram uma nova geração de ratos bebês e aplicaram drogas que paralisavam temporariamente a produção de novos neurônios. Eles frearam a fábrica de terra nova. Adivinha o que aconteceu no teste? Os ratos bebês subitamente conseguiram lembrar do choque semanas depois. A amnésia infantil desapareceu como mágica. Eles mantiveram a memória simplesmente porque o cérebro parou de se auto-sabotar com células novas. Eles fizeram o caminho reverso também. Pegaram ratos adultos com memórias perfeitas e colocaram rodinhas de exercício nas gaiolas. Correr freneticamente na rodinha faz o cérebro do rato disparar a produção de neurônios. O exercício força a neurogênese, resultado imediato. Os ratos adultos começaram a esquecer o que tinham aprendido.
Eles desenvolveram a amnésia de um bebê porque a fábrica voltou a operar no máximo. O crescimento cerebral extremo custa o seu passado. Isso explica a violência física acontecendo dentro da sua cabeça, o hardware se reescrevendo, mas tem um problema no software também. Existe um bug de comunicação no nosso próprio sistema operacional humano que bloqueia o que sobrou dessas memórias. Tem a ver com a maneira como você traduz o universo. Tenta salvar um documento de texto num computador usando um reprodutor de música. O programa não vai reconhecer o arquivo. As linguagens são incompatíveis. Quando você nasce, você não sabe o que é um verbo. Você não tem palavras. Você percebe a realidade através de instinto puro. Um caos de texturas ásperas, o som alto que assusta, o cheiro do leite, o frio no pé. As suas memórias daquele período são gravadas e empacotadas nesse formato completamente sensorial e pré-verbal. Só que o tempo passa, você atinge os 2 ou 3 anos de idade e começa a aprender a falar. O seu cérebro sofre a maior atualização de sistema da sua vida. Você passa a organizar o mundo em palavras, você começa a pensar usando narrativas internas. O seu eu do presente usa a linguagem para acessar os arquivos do passado. Nos anos 2000, 2 psicólogas na Nova Zelândia bolaram um plano genial para testar esse erro de compatibilidade. Gabrielle Simcock e Harlene Hayne criaram uma engenhoca estranha e batizaram de máquina mágica de encolher. Elas iam até as casas de crianças pequenas. Elas colocavam um brinquedo grande no topo da máquina. A criança puxava uma alavanca enorme. Luzes fortes começavam a piscar na sala. Um som estranho tocava. Logo em seguida, um brinquedo idêntico saía pela porta de baixo, só que do tamanho de uma moeda. As crianças ficavam absolutamente fascinadas. Era um evento visualmente chocante e inesquecível para um cérebro novo. Um ano inteiro se passou. As psicólogas voltaram nas casas daquelas mesmas crianças. Elas agora eram mais velhas e o vocabulário delas tinha explodido. Elas sabiam muito mais palavras. As pesquisadoras queriam testar o que sobrou do evento da máquina. O resultado foi bizarro. As crianças sabiam exatamente como a máquina funcionava se recebessem o equipamento físico na mão. A memória motora estava lá. Mas quando as pesquisadoras pediam para elas contarem em voz alta o que tinha acontecido no ano anterior, as crianças travavam completamente. O grande problema não era a falta de memória, era a barreira do vocabulário. As crianças só conseguiam descrever a máquina usando estritamente as palavras que elas já conheciam no dia exato em que viram o experimento pela primeira vez. Se a criança de 2 anos não sabia a palavra alavanca naquele dia específico, a criança de 3 anos não conseguia usar a palavra alavanca para contar a história hoje, mesmo sabendo perfeitamente o que a palavra significava no momento da entrevista. A memória da máquina mágica ficou enjaulada dentro do vocabulário antigo. A mente atualizada pela linguagem não conseguia mais ler o arquivo gravado em sensações brutas. As chaves novas não abrem a fechadura enferrujada do bebê que você foi. A neurogênese varre o chão. A linguagem tranca a porta. Você não tem acesso a quem você era, mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça, uma peça mais filosófica, o conceito do seu próprio ego. Para você ter uma memória autobiográfica da sua vida, você precisa primeiro ter uma biografia. Você precisa entender que você é um indivíduo separado do resto do mundo. Os psicólogos chamam isso de senso de si mesmo, e bebês não têm a menor ideia de que eles existem como uma entidade única. Um pesquisador chamado Gordon Gallup provou isso com o famoso teste do espelho. Se você pegar um bebê muito pequeno, fizer uma marca de batom vermelho na testa dele e colocar o bebê na frente de um espelho, a reação é sempre a mesma. O bebê tenta tocar no espelho, ele acha que a imagem é outra criança, ele tenta interagir com o estranho. É só por volta dos 18 a 24 meses de idade que uma chave vira na cabeça da criança. Você coloca o bebê manchado na frente do espelho. Ele olha para a imagem vermelha. Ele não estica a mão para o vidro. Ele leva a mão até a própria testa. As luzes acenderam dentro da casa. O ego nasceu. Aquele bebê acabou de entender que o corpo dele é dele e que aquela imagem é um reflexo. Essa é a fundação da consciência. Como você poderia armazenar uma memória numa pasta com o seu nome se o conceito de você nem existia no sistema? A sua linha do tempo só começa a gravar oficialmente quando você percebe que é o protagonista do filme. Tudo antes disso era só uma câmera ligada filmando o teto sem ninguém na cadeira do diretor. Quando a gente junta o nascimento do ego, a atualização de software da linguagem e a tempestade destruidora de novos neurônios, o apagão da infância deixa de ser um mistério. Ele vira uma engrenagem matemática perfeita, mas a pergunta que ecoa na cabeça dos biólogos não é o motivo mecânico do esquecimento. É a vantagem evolutiva de destruir o passado. A natureza não gasta energia à toa. Se a gente queima as nossas primeiras memórias, isso precisa servir para alguma coisa muito importante. Esquecer é possivelmente o mecanismo de sobrevivência mais avançado do corpo humano.
O cérebro de um bebê não tem espaço, energia ou banda larga para agir como um livro de memórias fotográfico. Ele tem uma missão muito mais urgente. Ele precisa ser um manual de instruções de sobrevivência. Imagina a carga cognitiva de aprender as regras da física na marra. Você precisa entender que objetos caem para baixo, que o fogo queima a pele, que chorar atrai comida, que sorrir gera proteção. Você passa os primeiros anos tropeçando, caindo de joelhos, sentindo dor e se frustrando repetidamente. Se o seu cérebro mantivesse uma memória em alta definição de cada tombo que você levou tentando aprender a andar, se você lembrasse do pânico exato de cada queda, o medo absoluto ia te engolir. Você ficaria paralisado pela ansiedade de se machucar de novo. Você nunca daria o segundo passo. A genialidade do sistema humano é que ele extrai a regra e deleta o evento. O cérebro assimila a lição muscular de como equilibrar o peso nas pernas e joga fora a memória traumatizante do dia em que você bateu a cabeça na mesa de centro. Ele guarda a regra abstrata e limpa o lixo visual para não sobrecarregar o sistema. Você não lembra da aula, mas você domina a matéria. O nosso desenvolvimento exige sacrifícios pesados. Nós somos construídos em cima de um paradoxo gigante. A base mais profunda da sua personalidade está enraizada no escuro. A sua capacidade de confiar cegamente em outra pessoa, o seu medo instintivo de abandono, a sua preferência inconsciente por certos tons de voz, o seu nível de tolerância ao estresse no trânsito hoje. Cada um desses traços foi meticulosamente forjado através de repetição e observação contínua, numa época da qual você não tem o menor controle ou acesso consciente. O seu cérebro de bebê fez todo o trabalho sujo. Ele construiu os alicerces do prédio, ergueu as paredes principais e, logo em seguida, botou fogo em todos os recibos da obra e desapareceu. A gente perdeu o início do filme, e talvez esse seja o único jeito de conseguir assistir o resto sem enlouquecer com o excesso de informação. A amnésia infantil não é um defeito de fábrica do seu corpo. Ela é o preço cobrado pela evolução para que você pudesse se tornar complexo. Você não lembra absolutamente de nada de quando era bebê porque você estava ocupado demais deletando o caos sensorial para dar espaço para a pessoa que está processando essas palavras agora. O esquecimento foi o seu primeiro grande truque de sobrevivência.